Boa tarde, pessoal. A gente já está aqui preparando tudo para começar o programa daqui a pouquinho. Enquanto está rolando aí a propaganda na rádio, eu vou fazer a minha propaganda para vocês. Hoje a gente vai falar do tema vícios, lembrando que esse programa fica gravado, depois a gente disponibiliza no YouTube. Então entra lá no nosso canal, Natasha Fiel Coach, entra no canal do YouTube, inscreva-se, clica naquele sininho, porque aí toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado das novidades que a gente posta lá no canal. E com relação ao programa de hoje, vai compartilhando. Daqui a pouquinho a gente vai começar. Enquanto isso, você compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre vícios. Você pode mandar suas dúvidas, sua história para o WhatsApp da rádio. Não mande para o meu WhatsApp, porque eu não consigo ver enquanto o programa acontece. Mande para o WhatsApp da rádio, 99820-7343. Agora eu vou ficar quietinha que a Gisele vai falar, porque o programa já está começando. Vai compartilhando aí para divulgar o programa. Oi, gente! Uma ótima tarde para vocês. Você liga aqui na Rádio Novo Tempo de Nova Venécia. Está no ar mais uma edição do Bate-Papo NT. É sempre muito bom esse nosso encontro aqui todas as tardes, todas as terças. Natasha Fiel com a gente, trazendo temas aqui de extrema relevância. Então, vem com a gente, vem conversando, vem deixando seu depoimento. Aqui durante o programa você pode interagir, deixando sua pergunta através do nosso WhatsApp, tá ok? 99820-7343. E comigo ela, Natasha Fiel. Tudo bom, Natasha? Tudo bem, Gisele? Boa tarde, ouvintes. Mais uma tarde de bate-papo Novo Tempo. Isso aí, mais um tema importante, mais um tema presente no nosso dia a dia. E estamos aqui para colaborar para uma vida mais leve e mais livre. Exatamente. Por falar em leve, a revista Fique Leve, inclusive, traz aí, aborda diversos assuntos, inclusive o tema de hoje tem na revista Fique Leve, Natasha. Exatamente. E a revista é maravilhosa, gente. Pede a revista, cadê? Eu posso mostrar aqui, Gi, para o pessoal do Facebook? Pode. Revista Fique Leve. Olha só. A gente sempre fala, alimento de qualidade para a alma. É só entrar em contato com a rádio e pedir sua revista. Isso aí. Inclusive o tema de hoje está aqui na revista. Você vai aprender a como lidar com os viciados, a lidar com os vícios. Vai ter ótimas dicas, além das que a Natasha trouxer aqui, dizer aqui no nosso programa. Você pode ter essa revista como auxílio na sua casa, tá bom? É só entrar em contato. O WhatsApp é o 99820-7343. Você envia uma mensagem aqui no Zap, quero receber a revista Fique Leve. Vai conversando com a gente. Lembrando que não tem custo algum. É presente para você com muito carinho, tá bom? Vamos ao tema de hoje? Vamos lá, Gisele, vamos ao tema. Bora lá. Primeiro a gente quer saber como saber se estou viciado. Essa é uma boa pergunta, porque muitas vezes a gente já tem o vício instalado, mas não se considera viciado. Porque um dos pensamentos mais comuns de quem é viciado é o de que eu posso parar a qualquer momento. Eu não sou um dependente, eu posso parar a qualquer momento. E isso atrapalha pedir ajuda, a gente demora a pedir ajuda e vai ficando mais difícil ainda o tratamento. Então, para ser considerado vício, existem três características. E aí as pessoas podem se observar agora. A primeira delas é a compulsão, é a necessidade de praticar aquele ato com frequência. É a necessidade de praticar aquele ato para reparar uma dor, para melhorar uma dor. E esse ato, que é o ato do vício, ele pode ser beber, fumar, comer, fazer fofoca, joguinhos, uso da internet,
Então, quando você tem essa necessidade de praticar o ato com frequência, principalmente quando você quer aliviar uma dor, essa dor pode ser uma dor mesmo, pode ser um tédio. Até fofoca, Natasha. Até fofoca. Misericórdia. Até fofoca é vício. Então, essa é uma característica, né, que a gente chama de compulsão. É a necessidade de praticar sempre, com frequência. É a sensação que a gente tem de nunca estar satisfeito. A segunda característica é a tolerância, ou seja, a gente vai querer consumir aquilo cada vez mais, cada vez em doses maiores. Então, se eu estou falando da bebida, a gente vai querer beber cada vez mais. Se é a droga, é usar cada vez mais quantidade. Se é o uso da internet, por exemplo, ou dos jogos, é ficar cada vez mais tempo. Então, a nossa tolerância com relação ao uso, ela vai aumentando. Então, a gente vai querendo sempre cada vez mais. E a terceira característica é de que o nosso humor fica muito afetado quando a gente não tem aquilo, quando a gente não pratica o ato. Então, quando você não pode beber, não pode fumar, não pode usar a droga, não pode usar o jogo, o celular, você vai ficando com alterações de humor, normalmente com muita impaciência, com muita raiva, muita intolerância. Então, são as três características que definem o vício. Se você tem a compulsão, se você tem baixa tolerância e se você tem abstinência, se você sente abstinência, significa que você está, sim, viciado. Aí, Gisele, tem alguns vícios que são bem disfarçados, então a gente precisa estar atento a esses comportamentos. Agora, por que nós desenvolvemos esses comportamentos viciosos? Por que a gente desenvolve o vício? Nós entramos em ação para duas coisas, ou para fugir da dor, ou para buscar o prazer. São as duas coisas que fazem a gente entrar em movimento. O vício, ele é um comportamento que disfarça a dor. Então, se eu não quero sentir aquela dor, se eu não quero sentir aquele desprazer, se eu não quero sentir aquele desconforto, eu vou buscar o vício. Então, nós desenvolvemos isso quando nós não queremos encarar a dor, encarar o problema. E tem duas situações que geram esse nosso comportamento viciante. Uma é a sensação de abandono. E ela pode ter sido gerada lá na primeira infância. E a outra é se nós somos abusados. Então, o abuso e abandono são duas dores muito difíceis para a gente lidar. E essas dores, elas podem ter sido causadas lá na infância. Vou dar um exemplo. Eu atendi um paciente que aos 8 anos os pais separaram. E foi uma separação muito dolorosa. Os pais brigavam muito e ele se sentiu abandonado. Ele se sentiu perdido, ele não sabia com quem ele ia ficar, ele não sabia como ia ser a vida daquele momento para frente. E aí ele mudou de cidade, então ele enfrentou uma outra situação de insegurança aos 8 anos de idade. E na adolescência ele buscou a droga. Mas desde o momento do abandono, desde o momento do divórcio, ele se sentiu abandonado, ele se sentiu perdido. Não é que os pais abandonaram ele, ele não ficou sem os pais. Então eu quero explicar bem o que é esse abandono. É uma sensação de abandono, ele se sentiu abandonado. E aí ele buscou as drogas. Então, é uma ferida que estava na alma dele lá na infância, mas ele só foi buscar entre a adolescência e a juventude. Ele começou a usar droga aos 17 anos, quando ele entrou na faculdade. Vou dar um outro exemplo, Gisele. Uma paciente que eu tive, o vício dela era comprar muito. Ela gastava muito. E ela também teve essa sensação de abandono lá na infância, mas o abandono dela foi um pouco diferente. Os pais não colocavam limite positivo nela. Então, ela foi educada com muita liberdade.
E aí ela contava assim, que quando ela saía com as colegas na adolescência, dava uma certa hora, as colegas falavam que precisava ir embora, porque a mãe, o pai determinou o limite. E os pais dela não tinham determinado o limite, mas ela contava mentira. Ela falava, nossa, também tem que ir embora, senão meu pai vai brigar comigo. Porque ela se sentia abandonada pelos pais, ela gostaria que os pais tivessem dado o limite, porque a criança, quando ela recebe o limite positivo, ela se sente cuidada. Ela pode não gostar, ela pode querer negociar o limite, ela pode esbravejar, fazer birra, mas ela se sente cuidada. E aí essa jovem, como os pais tinham muito dinheiro e davam muito dinheiro para ela, o comportamento que ela desenvolveu para maquiar essa dor do abandono foi o consumo compulsivo. Era como se ela fizesse isso para chamar a atenção. Não era para chamar a atenção, era para aliviar a dor, para distrair da dor do abandono. Então, no momento em que ela estava comprando, ela tinha uma satisfação. Então, aquilo distraía, fazia ela esquecer o abandono que ela sentia dos pais. Na verdade, o que eu queria dizer é assim, como se ela fizesse isso, como os pais fizessem isso para manter ela afastada, e aí isso começou a entrar na mente dela. Não estou dizendo que era isso que os pais faziam, mas pode ser o que ela pensava. É exatamente, é o que ela pensava. Isso aí. Os pais, no amor cego deles, achavam que aquilo era bom para a filha, dar total liberdade. E a gente aprende, inclusive o pastor Marco Lamarck, sempre no Novo Tempo em Família, ele fala limite, amor firme e limite. Isso. Né? Isso. Agora, uma pergunta é a seguinte, geralmente as pessoas são viciadas em coisas que são prejudiciais à saúde, né? Há vícios em coisas boas, por exemplo, leitura, atividade física, ninguém busca vício nisso, né? Essa é uma boa pergunta. Vamos lá. Todo vício, ele é negativo. Então, não existe vício bom. Não existe vício bom. O comportamento bom é o comportamento equilibrado. Não existe vício bom. Então, se a pessoa tem a compulsão, se ela tem a baixa tolerância e se ela tem a síndrome da abstinência, isso é ruim. Então, aparentemente, a gente vê pessoas que são viciadas em atividade física. Atividade física é uma coisa muito boa, não é? Mas se a pessoa desenvolveu vício pela atividade física, isso é um comportamento desequilibrado. Então, isso é ruim. Deixa de ser bom. Deixa de ser bom. Outro dia eu vi uma pesquisa sobre compulsões, e aí o professor, infelizmente eu não lembro agora o nome do pesquisador, mas ele acabou identificando um vício que algumas pessoas têm em títulos acadêmicos. Então a pessoa não para de estudar. A vida dela é estudar. Se ela ficar sem aquilo, ela entra em crise de abstinência. Que coisa, hein? Então, estudar é uma coisa boa, não é? Porém, se você desenvolve as 3 características do viciado, estudar passa a ser uma coisa ruim. Então, tem algumas atividades que, quando elas entram em desequilíbrio, ela passa a ser ruim para o próprio organismo, para a sua vida social. Então, é considerado um comportamento negativo, sim. Muito bem, você está ligado na Voz da Esperança. Estamos hoje aqui no Bate-Papo Novo Tempo e você pode participar com a gente. Tem alguma dúvida aí em relação a vícios? Quer deixar algum depoimento? Se você se livrou de algum vício, como foi isso? Compartilha com a gente através do nosso WhatsApp 998-207343. Você pode deixar seu depoimento ou fazer sua pergunta, tá bom? E nas redes sociais você também pode nos acompanhar, compartilhe. Natasha sempre fala, deixa coraçõezinhos, então Isso. É só interagir com a gente, né, Natasha? Isso aí, o pessoal no Facebook já tá colocando aqui as curtidas, os coraçõezinhos, manda mesmo, gente, porque a gente fica toda feliz do lado de cá. Muito bem, Natasha, a gente já falou aqui de algumas coisas sobre vícios, mas diz aí pra gente, quais são os vícios mais comuns? Os vícios mais comuns: vício em drogas, vício em álcool, vício em medicamentos, compulsão para comprar, vício em comprar,
vício em comer, agora vício na internet, né? Vício em mídias sociais, ficar muito tempo conectado. E no último DSM também foi inserido vício em pornografia, que todas essas são atividades que deixam a gente num estado compulsivo, quando usadas em desequilíbrio. Então, todos esses comportamentos são comportamentos compulsivos. O álcool, Gisele, ele é um vício terrível, porque ele é aceito. Álcool é uma coisa muito aceita na sociedade, ele está muito inserido socialmente. E ele causa danos terríveis. Então, na minha opinião, é um dos piores vícios. E agora a gente tem visto, tem crescido muito o pedido de ajuda para o vício em pornografia. A nova geração, ela vai ter muita dificuldade com a saúde sexual por conta do uso excessivo da pornografia. Porque eles têm acesso a um sexo de mentira. Então, a frustração sexual é enorme, tanto dos rapazes quanto das moças. E a psiquiatria e a psicanálise têm estudado muito sobre o vício em pornografia, porque tem sido alarmante. A neurociência, as últimas pesquisas mostram, inclusive, uma alteração nessa parte frontal do cérebro por conta do uso indiscriminado da pornografia. Então, para mim, são dois vícios muito difíceis, porque eles são muito aceitos socialmente. É muito natural a pessoa estar viciada e não se considerar viciada, né? O álcool, ele está presente nas casas. Exatamente. E destrói as famílias, como você disse, né? Destrói as famílias. Então, é muito difícil conviver com um alcoólatra. É uma dor realmente. A família inteira fica doente. Para deixar o vício tem que ter muita determinação, querer de verdade, né? Deixar o vício, inclusive você vai dar algumas dicas aqui. Vou dar algumas dicas. Então tá bom. Existem alguns vícios que a gente não percebe? Existem os vícios, como eu falei, quando a pessoa fica viciada em estudo, não é? O viciado em atividade física. Mas o que? O viciado em comprar também. É muito difícil identificar o viciado em compras, porque a gente vive uma sociedade muito consumista. Sim. Então é natural comprar, é difícil você se perceber como um viciado. Então são vícios mais sutis e muitas vezes a gente não consegue identificar. Vício em jogos online, essa nova geração está sofrendo com isso, né? Então são vícios que começaram a aparecer agora, são vícios que a gente está percebendo agora, então são vícios bem discretos. Muito bem. Natasha, explica pra gente o que é o ciclo do vício ou o ciclo da adicção. Isso é interessante, Gisele. O comportamento de quem tem o vício, o comportamento do viciado, ele segue um ciclo. Então, o primeiro ciclo é o seguinte, é a busca pelo prazer. O primeiro comportamento é esse, a pessoa recorre ao vício porque aquele comportamento viciante, ele traz um prazer para nós. O comer, o beber, o sexo, a compra, a atividade física, isso num primeiro momento traz um certo prazer. E aí, quando esse prazer, ele começa a ser utilizado para mascarar uma dor, então se eu não quero encarar a dor, eu busco aquele prazer. Então eu tô chateado, vou correr. Parece que é saudável, né? Sim. Parece que é uma coisa saudável. Tô chateado, vou correr. Tô chateado, vou namorar. Então, isso é o quê? É não encarar a dor. Então, você pega aquele comportamento viciante e mascara a dor. Então, esse é o segundo passo, quando você mascara a dor. Acontece que quando você faz isso, você tem uma falsa sensação de prazer. Parece que aliviou. Eu vou beber para esquecer. Aí vai lá e bebe. Naquele momento você sente um prazer. Sim. Só que aquilo ali é uma falsa sensação de que o problema está resolvido. Quando você para de correr,
de usar a droga, de usar a bebida, o mundo real volta para você. E aí você vai querer mais dose. Isso, e aí você percebe que o seu problema não está resolvido. E aí vem as 3 emoções que nos dilaceram, gente. Presta atenção. 3 emoções: culpa, medo e vergonha. A culpa, o medo e a vergonha são emoções que nos paralisam, que dilaceram a gente, que faz a gente não buscar ajuda. Então a vergonha, a sensação de que é um derrotado, a sensação de que é uma pessoa fraca, a culpa, porque muitas vezes o nosso vício, ele maltrata as pessoas que a gente mais ama. Então quando cai a ficha, a pessoa se sente culpada. E o medo de não conseguir dar conta, o medo de ser rejeitado, o medo de ser abandonado. Então essas 3 emoções, elas aparecem nesse 3º estágio do ciclo do viciado. E quando essas emoções aparecem, é muito natural a pessoa paralisar e recorrer ao vício novamente. Então é o que você falou. Aí ele vai querer cada vez mais. Essa é a característica da tolerância. Cada vez você vai precisando de mais álcool, de mais droga, de mais sexo, de mais pornografia e de comprar cada vez mais. Então, é muito importante que as pessoas que estão nos ouvindo agora e que possuem algum tipo de vício, primeira coisa é se olhar com amor, porque só com amor para a gente poder curar o vício. Se olhe com amor e compreenda o que acontece com a sua mente. Então, entenda que você tá fazendo esse ciclo. Então, primeiro você consome para fugir da dor. E aí você tem uma falsa sensação de prazer. Depois você se depara com a dor novamente, com as consequências negativas do uso daquele comportamento compulsivo. Então a pessoa ela fica como? A pessoa ela fica endividada, ou ela agride quem ela ama, que é o caso de quem usa álcool e drogas, ou ela pode sofrer um acidente. Enfim, o vício ele sempre traz uma consequência negativa. Então nesse momento a pessoa fica muito enfraquecida, a pessoa fica muito envergonhada. E é nesse momento que o amor dos familiares e o amor próprio precisa ser alimentado para que a pessoa tenha força e coragem de pedir ajuda e buscar um tratamento. Quem tem algum vício e que está me ouvindo agora, acredite no que eu vou falar. Você vai ter muita dificuldade em sair disso sozinho. Busque ajuda. Tem muitas pessoas preparadas para poder te ajudar. Você não vai ser julgado. Então é muito importante que a pessoa tenha essa possibilidade na vida dela, de buscar ajuda sem ser julgada. Às vezes a família não dá conta, Gisele, porque é tanta dor, sabe? Então, às vezes a família não dá conta de não julgar. Exatamente. E aí isso atrapalha o viciado a buscar ajuda. Então tem que ter muito amor, sim. E amor é dar limite. Amor não significa fazer tudo que o viciado quer, não é isso. Mas o viciado precisa se sentir acolhido, para que ele se sinta encorajado em buscar ajuda. Muito bem, é importante você dizer isso, inclusive vou pegar o gancho aqui, para te oferecer mais uma vez a revista Fique Leve, porque ela traz dicas tanto para o viciado, tanto aqueles que estão lidando com viciados. Então, se você sente dificuldade, ter um esposo ou um filho, seja qualquer que seja o vício que ele tenha, aprenda a lidar. Eu tenho certeza que a revista vai te ajudar. É só você entrar em contato com a gente através do SMS, WhatsApp, pode ligar também, mas solicite a revista Fique Leve. Eu tenho certeza que vai te ajudar, tá bom? O nosso WhatsApp, 99820-7343, a qualquer momento você pode solicitar, tá ok? Natasha, aproveitando que você estava falando sobre o ciclo vicioso, dá dicas aí de como romper esse ciclo. Então vamos lá, como é que a gente rompe esse ciclo do vício? Antes de falar isso, eu vou pedir para o pessoal que está no Facebook me acompanhando que compartilhe esse vídeo, porque eu atendo muitas pessoas que sofrem de compulsão e a gente precisa passar essa mensagem de esperança.
para essas pessoas. Então, quem está online aqui, vocês que estão todos online me acompanhando, muito obrigada pela confiança de vocês. Clica nesse botãozinho compartilhar, me ajuda a espalhar essa mensagem. Como é que a gente rompe o ciclo, Gisele? O ciclo do vício. Só tem um jeito de romper o ciclo. É encarar a dor. É viver a dor. A gente tem que sentir a dor. Então, o viciado, ele acha que ele não vai dar conta. Por isso que ele procura o vício. Porque ele acha que ele não vai dar conta de viver a dor. Mas dá conta sim. Então, o único jeito de quebrar esse vício, de quebrar esse ciclo do vício, é não buscar a droga, não buscar o álcool, não comprar novamente. Busque ajuda, encare a dor e acredite, você dá conta de encarar essa dor, de enfrentar essa dor. A gente precisa olhar para a dor, a gente precisa olhar para a sombra, Gisele. Tudo aquilo que a gente esconde ganha muita força. Exatamente. Na nossa psique. Então, a gente não precisa esconder. E a gente esconde o quê? Que dor é essa? É medo de ser abandonado, é medo de ser rejeitado, medo de não ser amado, medo de não dar conta. Essas são as dores que nós temos na alma. Essas dores, elas surgem lá na primeira infância. Então, o tratamento passa pelo perdão aos pais, pela reverência aos pais. O tratamento passa pela compaixão, o tratamento passa pela gratidão. O tratamento do vício, ele precisa passar por esses três momentos, do perdão, da compaixão e da gratidão. Existem vários métodos de tratamento para superar o vício. E esse comportamento, ele é um comportamento multifatorial. Vários fatores levam a gente a desenvolver um comportamento compulsivo. Por isso que o tratamento também é multidisciplinar. Então, não é só um medicamento, não é só internação, não é só terapia, não é só oração. É tudo isso junto. Existem muitos tratamentos hoje. As pessoas que são viciadas, elas têm muito medo de ficar internada. Então, eu preciso dizer para vocês que nem todo tratamento passa pela internação. E é muito importante que a pessoa consiga perceber qual é a terapêutica mais adequada para ela. E a família também tem que aceitar isso. Porque eu vejo muito isso, Gisele. A família acha que tem que internar. E nem sempre a internação é a melhor opção para aquele paciente. Então, a gente precisa respeitar a natureza do paciente e acreditar na diversidade do tratamento. Mas, independente de qual seja o tratamento escolhido, é fundamental que o paciente pegue a dor e encare a dor. Olhe para essa dor. E a partir do momento que o paciente olha para esse monstro enorme que toma conta dele, que toma conta da vontade dele, porque o vício é realmente algo que vai além da sua vontade. A partir do momento que ele olha esse monstro, que ele encara esse monstro ele vai diminuindo de tamanho. E as possibilidades de cura vão ampliando cada vez mais. Então, a terapêutica é pelo amor próprio, é pelo amor dos familiares. E todo tratamento para viciados, todo tratamento para compulsão envolve a família inteira. Todos precisam estar envolvidos com o paciente, porque a doença, ela se espalha, ela atinge a família inteira. Então, todos precisam estar envolvidos. Os familiares precisam aprender a amar com limites, não é? Os familiares precisam aprender a lidar com as crises do viciado, precisam aprender a lidar com a culpa. Eu estava ouvindo uma pessoa que usou drogas, um jovem, e ele falando para mim assim: Natasha, a maioria das famílias, eu perguntei para ele, eu falei, mas será possível que os pais não percebem que os filhos estão usando droga? E ele falou assim: a maioria das famílias vai perceber 1 ano e meio depois que você está usando. Eu não sei de onde ele tirou isso 1 ano e meio, mas ele me deu esse dado. Depois de 1 ano e meio, as famílias começam a perceber. Mas muitos pais não querem acreditar.
Então, por que não querem acreditar? Porque quando você tem um filho dependente químico, é como se o seu projeto filho tivesse falido. Entende? Então, a gente como pai e mãe, muitas vezes também não quer ver. Aí fica todo mundo escondendo o problema. Fica todo mundo pegando o problema, enfiando lá numa sacolinha, como dizia Jung. E aí essa sacolinha ela vai ganhando força, porque o nosso inconsciente, ele sabe que o problema está instalado ali. E quando nós vamos tomar decisões, o inconsciente vem e toma decisões para nós. Então, tudo aquilo que eu escondo, ele ganha muita força. Então, as famílias também precisam estar totalmente envolvidas no projeto de cura. E é possível a cura, é possível essa superação. Com certeza. Talvez tenha alguém aí nos ouvindo que tem na família um problema muito grande em relação ao vício, seja do pai ou da mãe, todo mundo sofre, talvez já estejam achando que não tem mais solução, que não vale a pena investir em algo, né? Porque a dor, como você disse, é muito grande. Isso. Então precisa também deixar de lado o orgulho. Né? E Gisele, sabe o que eu percebo nessa geração agora, essa nova geração, essa geração dos 20, talvez dos 30 para baixo, mas acho que dos 20, é uma geração que acha que não dá conta da dor, que acha que não vai suportar a dor. É uma geração que tem pouca disposição para se esforçar, que tem pouca disposição para fazer aquilo que é ruim, que não é gostoso. E isso é muito ruim para essa geração. Então, é uma geração que quer facilidades. Essa geração que quer facilidades é uma geração que não está experimentando o poder interior. Porque como vem tudo fácil para eles, eles não precisam conquistar. E isso é muito ruim, porque isso detona a sua autoconfiança. Então, os pais que estão nos ouvindo agora, dê oportunidades para o seu filho crescer. Não dá tudo pronto para o filho. Dá oportunidade para ele crescer. Dá oportunidade para ele se desafiar. Esteja com o seu filho, esteja próximo do seu filho. Converse banalidades com o seu filho. Tira um tempo com seu filho, não para educar. Sabe aquele tempo que o pai fica dando conselho, corrigindo? Não. Tira um tempo para falar banalidades, para dar risada, para gerar intimidade com o filho. Para ele se sentir acolhido, para ele se sentir amado. Pergunta para o seu filho que música que ele gosta de ouvir, que programa que ele gosta de assistir, qual é a série da Netflix que ele está vendo. Pergunta para o seu filho por que ele gosta daquele cantor. O que aquele cantor representa para ele. Ao invés de falar, nossa, esse cantor é ridículo, não é? Então, não critique, não julga. Tenha uma conversa de intimidade com o filho. Isso é muito importante, Gisele, para eliminar a sensação de abandono. Então, nós precisamos dar oportunidade para que essas crianças e esses jovens construam. A gente está construindo tudo para eles. Eu falo assim, que tiraram tanto a dor que o mertiolate não arde mais, de pirona não é mais amargo, não é? E aí, quer dizer, a criança não pode sentir dor, a criança não pode se esforçar? Pode sim, precisa disso. Então, o abuso e o abandono são dois comportamentos que infelizmente estão muito presentes hoje. Quando você expõe o seu filho a cenas de violência, de sexo, de agressividade, onde ele não tem maturidade para isso, isso é abuso infantil. Você está abusando da maturidade do seu filho sem perceber. Que coisa séria isso. Não é? Então a gente precisa estar mais atento a isso. Eu tenho atendido muitos jovens viciados. Muitos jovens que usam maconha, que usam cocaína, que faz uso excessivo da bebida, que faz uso excessivo da pornografia. E o que é curioso, muitas vezes eles não têm uma vida sexual ativa, eles têm uma vida de pornografia, mas não vida sexual ativa. Então eles estão vivendo uma realidade paralela, fantasiosa. O mundo real
né, as experiências reais, elas estão distantes. É muita experiência virtual. É muita conversa pelo WhatsApp, pouca conversa olho no olho. Então essa cultura, Gisele, ela acaba influenciando muito para que a gente sinta as dores do abandono e do abuso e acabe buscando refúgio nos comportamentos compulsivos. E os comportamentos compulsivos, eles são muito acessíveis. É muito fácil hoje você comer o que você quer, comprar a droga que você quer, a preguiça que você quer, enfim, todos esses comportamentos compulsivos, eles são muito fácil acesso. Exatamente. A Geise está compartilhando aqui o seguinte, ó, tinha um vício de compra, mas graças a Deus já está libertando, está sabendo lidar com essas coisas e inclusive já está lendo as revistas que já solicitou aqui no Novo Tempo. E ela pergunta, Natasha, dormir com 3 travesseiros é vício? Olha, para você saber se é viciada, você precisa passar por aqueles 3 requisitos ali. Então, acho que dormir com 3 travesseiros não é vício, não. Muito bem, foi muito bom o nosso assunto de hoje. Se você não conseguiu acompanhar toda a nossa conversa, você pode ter acesso a este conteúdo no canal da Natasha, né? No YouTube, Natasha Fiel Coach, é assim? Isso aí, Natasha Fiel Coach. É só entrar lá no YouTube, amanhã o programa de hoje já vai estar disponível. Muito bem. E na próxima terça? Próxima terça, Gisele, nós estamos em novembro, fala-se muito do Novembro Azul, e eu decidi na próxima terça falar sobre os homens. Nós vamos falar sobre as crenças mais comuns que limitam os homens e como eles podem superar essas crenças. Então a gente vai falar do novo homem. Olha, muito bom. O novo homem. A gente fala tanto de mulher aqui, vamos falar para os homens agora. Então, os homens que estão nos ouvindo, pode mandar pra gente o seu depoimento. Como que é ser homem no dia de hoje? O que mudou? O que você percebeu de diferença com relação à cultura do seu pai ou do seu avô? Como é que é hoje? O papel do homem também está muito diferente no mercado de trabalho, também dentro do lar. Então, como que isso mudou? Como é que você vê isso? Manda seu depoimento pra gente, que nós vamos falar sobre as crenças que mais limitam os homens na modernidade. Maravilha! Então não perca a nossa próxima conversa, a próxima terça estaremos por aqui, trazendo então este novo tema aí sobre os homens, né? Os comportamentos, as crenças limitantes aí dos homens. Gostou do tema da próxima terça? Pois é, você não pode perder a nossa conversa, inclusive você pode enviar perguntas pra gente, tá bom? Um beijo grande, um abraço carinhoso pra você, Natasha. Até a próxima terça. Até a próxima terça. Pessoal do Facebook, muito obrigada pela participação de vocês. Agora eu vou poder ver os recadinhos. Valesca. Ai, que bom, Valesca. Ótimo. Um beijo pra você. Valesca tá lá nos Estados Unidos. Olha que legal. Esse mundo de internet é maravilhoso, né? Arlete. Nossa, quanta gente aqui, gente. Araceli, Dalva. Ai, que bom. Derliane, Marta. Que bom, gente, ter vocês aqui. Olha, no próximo programa a gente vai falar sobre os homens. Então, homens que estão aqui online, manda pra mim o seu depoimento, a sua angústia, qual que é a dificuldade em ser homem hoje, enfim, compartilha com a gente isso aí. E eu vou pedir para vocês, mais uma vez, compartilha o nosso vídeo, compartilha no Facebook, se inscreva no canal do YouTube, faça essa mensagem chegar a outras pessoas. Nós sabemos o quanto o tema de hoje causa dor e está presente nas famílias. Então, eu peço que vocês compartilhem o programa de hoje para que mais pessoas possam também receber essa mensagem de esperança e cura. Um abraço e muito obrigada pela audiência de vocês.